Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre mais um capítulo dessa longa e repetitiva novela que está se formando, que já estamos lidando há alguns meses a respeito de Jimmy Butler e o Miami Heat. Já que temos um novo capítulo, a gente precisa conversar um pouquinho a respeito sobre uma conversa que o Jimmy Butler teve diretamente, cara a cara, no escritório do Pat Riley e como que isso pode desencadear ações vindas de outros times a partir de agora. Se você está chegando por aqui agora ou se você já assistiu este canal antes, considera em revisar a sua inscrição aqui embaixo, se está tudo certinho para você receber os vídeos em primeira mão. Agora sem mais enrolação, bora começar a conversa. E é o seguinte, o Jimmy Butler se encontrou com o Pat Riley essa semana para discutir a respeito do futuro dele com a franquia. E segundo o maior fornecedor de vazamentos de dentro da NBA, o Shams Charania, as fontes dele dizem que o Jimmy Butler falou diretamente pro Pat Riley: eu não vestirei mais a camiseta do Miami Heat, eu não entro mais em quadra pelo Miami Heat. E essa decisão dele veio após aquele último vídeo que a gente fez a respeito falando sobre os 7 dias de suspensão. E qual que foi a lore tipo assim, a história desses 7 dias de suspensão? Primeiramente, o Jimmy Butler não estava se sentindo confortável desde que ele voltou de lesão e ele gostaria de reassinar um contrato com o Miami Heat. E o Miami Heat, desde a temporada passada, falou que não era prioridade reassinar um contrato com o Jimmy Butler. Ponto e vírgula. Por que o Jimmy Butler não era prioridade para o Miami Heat? Porque nenhuma franquia hoje na NBA quer estar na mesma situação em que o Phoenix Suns se encontra, com 3 jogadores estrelas, 3 jogadores com contrato máximo e vários jogadores ao redor deles com contrato mínimo, contrato de mid-level exception, um time sem profundidade, sem competitividade, que não consegue, por mais que tenha um salário muito alto, não consegue estar batendo de frente com os principais times da NBA. Então esse é o principal motivo, a insegurança de ter um Jimmy Butler de 35, 36 anos de idade, querendo um contrato alto, querendo um último pagamento para poder permanecer no elenco. Todavia, pelo outro lado, temos o Jimmy Butler, que ele estava numa franquia já nos últimos 7 anos, se eu não me engano, dando sangue ali, vendo os jogadores sendo formados ali dentro, vindos de jogadores não draftados, jogadores de fundo de draft, jogadores que se criaram ali na cultura do Miami Heat, mas sem uma real ajuda nesses últimos anos. Se você falar que às vezes que o Jimmy Butler chegou até uma final de NBA, ele estava com um elenco completamente competitivo, contender, que estava batendo de frente com as outras equipes, da mesma forma como o LeBron teve, da mesma forma como Dwayne Wade e o Shaq tiveram, isso não aconteceu. Eles conseguiram desenvolver jogadores e conseguiram trazer jogadores, aqueles diamantes da lama, e fazer esses caras renderem muito bem dentro do Miami Heat, que trouxe bons resultados. Mas o Miami Heat nunca fez uma movimentação significativa que falasse assim, ó, agora temos pelo menos 2 All-Stars no time. O Ben Adebayo, por mais que ele seja um dos melhores pivôs atualmente da liga, ele não é respeitado e não é considerado um jogador assim que para grandes momentos ele vai entregar o suporte necessário para trazer um título, eu digo. O Ben Adebayo é um excelente pivô, mas só que faltava mais algum jogador mais ou menos do mesmo calibre do Ben Adebayo em outra posição. E o Tyler Herro nunca chega no nível que se espera dele quando chega pós-temporada. Ele joga muito bem em temporada regular, faz partida de mais de 40 pontos, mas chega na pós-temporada o cara não é o mesmo jogador. E o Miami Heat falhou em todas as vezes que tentou trazer algum tipo de reforço. Damian Lillard falhou, Jrue Holiday falhou, em conversas sobre Giannis Antetokounmpo alguns anos atrás falhou também. E o reforço que eles trouxeram nesse meio tempo, depois da saída de alguns outros jogadores que foram assinar contratos grandes com outras equipes, foi o Terry Rozier, que tentou ali, mas não rendeu aquilo que eles esperavam. Parece que sempre que o Miami Heat vai fazer alguma troca, eles não tentam procurar a melhor opção, mas sim a opção mais viável financeiramente. E isso acabou irritando o Jimmy Butler conforme foi passando os anos, né? Porque você vê os times ao seu lado ali na Conferência Leste, o Knicks, o Celtics, o próprio Milwaukee Bucks que se reforçou com o Damian Lillard, até mesmo Orlando Magic se reforçando na off-season, trazendo nomes de peso para poder tentar trazer melhores resultados, enquanto o Miami Heat é o mesmo time que fica lutando por uma vaga ali nos playoffs, lutando por uma vaga no play-in, tem o caminho mais difícil quando eles tentam passar para as próximas rodadas na pós-temporada. E em meio a essas duas situações, de um lado o Jimmy Butler querendo uma situação melhor para ele no Miami e querendo reassinar por um contrato alto, e do outro o Miami Heat priorizando o futuro da franquia e não querendo reassinar com um cara que pode não ser a melhor figura da NBA para se lidar dentro do vestiário. A gente tem que ser sincero aqui. O Jimmy Butler, ele é um cara por onde ele passou, o jeito dele acabou não agradando a maior parte das franquias. No Philadelphia 76ers deram um contrato máximo pro Tobias Harris, escolheram o Tobias ao invés dele. No Minnesota Timberwolves ele saiu meio tretado com a organização do time. Mas no Miami Heat, sob tudo que o Miami Heat entrega para os jogadores e por toda a cultura do Miami Heat, eu realmente achava que esse fit ia durar até o final da carreira do Jimmy Butler, mas isso está provando que eu estava totalmente errado no meu achismo. Porque como eu comecei mencionando, o Jimmy Butler deixou a seguinte
seguinte opção: ele ser trocado até essa janela de transferências, ou se não, quando chegar a off-season, quando chegar o final da temporada 24-25, se ele não assinar nenhum contrato com alguma equipe que ele gostaria de assinar, se não tiver nenhuma das movimentações que ele espera ter, e ele até meio que deixou claro por outros rumores que saíram que o Memphis Grizzlies não é o lugar onde ele idealiza ir jogar basquete, ele prefere um daqueles 4 times que a gente já conversou anteriormente, que é o Rockets, o Warriors, o Suns ou então o Mavericks. E se não acontecer de algum desses times, isso é rumor, tá? Se não acontecer de algum desses times realmente conseguir adquirir o Jimmy Butler e entregar um contrato decente, que é o que ele espera, ele vai optar pela player option dele, ele vai escolher ganhar ainda a grana do Miami Heat, digamos assim, para não jogar a temporada 25-26 inteira. O cara, ele vai optar por não jogar durante uma temporada e meia, a partir de agora, daqui pra frente, mais de meia temporada, né, e a temporada que vem inteira, até encerrar de fato o contrato dele, se não acontecer alguma troca envolvendo o nome dele com o Miami Heat. Então, mano, essa situação tá ficando mais caótica do que a gente imaginava. O Phoenix Suns, que é o time que a gente tava conversando bastante a respeito de uma possível troca, o cara que tá gerenciando lá parece um maluco jogando 2K com o time que ele tem na mão, iria acabar tentando fazer a sua manipulação ali para envolver um contrato com Bradley Beal, ou então alguma coisa envolvendo Denver Nuggets, que era um destino que seria até interessante de ver, mas teria que envolver o Michael Porter Jr., e eu não sei se nem o Nuggets teria realmente coragem de trocar o Michael Porter, nem se o Miami Heat ia querer assumir o contrato do Michael Porter Jr., porque a situação do Jimmy Butler para muitas franquias é inviável você mandar jogadores jovens, mas escolhas de draft para um cara que não está com contrato garantido, para você trazer ele e ele não querer jogar ali, chegar na off-season, ele optar por uma agência livre e acabar indo embora e você ficar de mãos abanando. Então, na pior das situações, o que acontece com o Miami Heat é que eles vão abrir um espaço na folha salarial aí grande com a saída do Jimmy Butler, e na pior das hipóteses pro Jimmy Butler, se ele não conseguir assinar nenhum contrato com algum time que ele gostaria, ele vai ficar sem jogar basquete durante 1 ano e meio só treinando realmente. E pensar que essa situação que tá vindo agora na atualização que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo é realmente por conta da suspensão, e a suspensão foi por conta de que ele não estava entregando 100% em quadra. Saiu um outro relatório falando que o Miami Heat suspendeu o Jimmy Butler por esses 7 jogos, né, que acabaria teoricamente na sexta-feira, amanhã, por conta de como ele estava se comportando dentro de quadra e não necessariamente sobre aquilo que ele falou naquela entrevista que eu trouxe no outro vídeo, falando tipo, eu queria reencontrar a felicidade no basquete, e a felicidade no basquete aparentemente não vai acontecer aqui em Miami. Esse pedido de troca público do Jimmy Butler, pelo que o Miami Heat disse, não foi o motivo dele ser suspenso por 7 jogos. O time ia ter aquele road trip, né, uma viagem de jogos para fora de casa. Inclusive eles perderam ontem para o Lakers, e eles não queriam durante esses 7 jogos fora de casa a distração do Jimmy Butler jogando mal, com má vontade, porque ele quer ser trocado. Aparentemente era esse o intuito do Miami Heat. Só que se o intuito era não gerar distração, tá gerando mais distração ainda, porque o Jimmy Butler vai continuar aparecendo nas notícias de um jeito ou de outro, cara. Tipo, a mídia, os fãs, todo mundo quer saber qual que é o desfecho dessa novela. E na minha humilde opinião, eu acho que o Miami Heat deveria realmente procurar uma troca a mais viável possível, com o melhor valor possível, pelo menos com alguma dessas equipes que foram citadas pelo Jimmy Butler, ou então supostamente foram citadas pelo Jimmy Butler, porque a pior coisa que tem pra uma franquia, depois de toda essa história que eles construíram com o Jimmy Butler, é o cara sair a troco de nada. Beleza, não deu mais certo, tudo bem, a franquia não quer reassinar, pô, deu treta, suspendeu o cara ficou puto, não quer mais jogar e tudo mais. Beleza, mas pelo menos arranja uma troca, deixa o cara aí numa moral e jogar em outro canto, e vocês pegam alguma coisa e começam um novo processo de como a equipe vai ser montada para as próximas temporadas. Já que não quer mais distração, é melhor trocar ele o quanto antes para a equipe se reerguer dessa distração que já está tendo, independente de eles quererem ou não, do que ficar tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete e apenas isso causar mais perturbação ainda dentro do elenco. E digo mais, o elenco do Miami Heat está sentindo falta do Jimmy Butler. Os caras falam, Eric Spoelstra, o Ben Adebayo e o Tyler Hero falou que não é a mesma coisa quando o Jimmy Butler não está presente. Que ele pode ser um cara ruim de comunicação com o time, mas só que ele é um cara bom de comunicação ali dentro do vestiário, dentro do elenco, no mesmo ambiente ali dos companheiros de equipe. Então é o seguinte, outra coisa que foi dita pelo Brian Windhorst e pelo Shams Charania é que nas próximas, dentro de até no máximo 72 horas, o Jimmy Butler vai ter uma reunião diretamente com o presidente e o dono do Miami Heat. Então alguma coisa vai sair ainda essa semana sobre o futuro do Jimmy Butler. E aí, consequentemente, eu trago um novo vídeo para vocês pra gente conversar a respeito do assunto. Mas esse é o vídeo de hoje, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você tá achando dessa novela longa do Jimmy Butler? Parece que não tem fim nunca, realmente. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, porque é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, considere se inscrever, deixar o like e o sininho de notificações ativos para receber vários vídeos como esse em primeiríssima mão. E se você quiser ajudar mais diretamente, tem a comunidade dos membros, onde a gente tem um grupo no Telegram pra gente trocar uma ideia, que é essa rapaziada linda que é ao meu lado. Muito obrigado aos membros desse
time que ajudam a manter este canal de pé. Agora sim eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, falou!